Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar fazendo este tapete oval. É um tapete muito fácil de fazer. Eu iniciei fazendo aqui essas duas flores, depois eu vim emendei elas aí uma nas outras e fiz também esses dois triângulos aqui para poder fazer aí, né, o formato da base do tapete oval. E em seguida eu fiz o bico de acabamento. É um bico aí muito lindo, fácil de fazer também, com ponto picô. Eu fiz esse tapete com sobras de linha, tá bom? Você pode estar usando aí a cor que você desejar. Esse tapete ficou medindo 79 de comprimento, 47 de largura e gastei nele 519 gramas de fio. Mas isso depende muito da extensão do ponto de cada um e do fio, que eu vou estar usando aqui a numeração 8, tá bom? Se você gostar do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal. Vamos lá então para a lista de materiais. Então, vou iniciar o meu trabalho aí utilizando a agulha numeração 4, o fio da numeração 8, os dois fios, eu vou usar aqui o amarelo e o cru, e vou estar usando também tesoura para corte e agulha de arremate, tá bom? Vou iniciar aqui com a cor cru, eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou fechar ele aqui, dessa forma. E vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer aqui 16 pontos altos. Contando aí com as correntinhas que eu subi, vai ficar no total de 16 pontos altos, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Desta forma. Feito aqui meus 16 pontos altos, eu vou fechar aqui o anel mágico, os pontos ficar bem fechados aí. E agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Vai ficando desta forma aqui. Eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas. Eu vou laçar o fio e no próximo ponto eu vou fazer aqui 2 pontos altos, vão ser aí carreiras de aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Desta forma, vou laçar o fio, vou para o próximo ponto, novamente fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fazendo aí os aumentos. Desta forma, laçar o fio e vir para o próximo fazer novamente 2 pontos altos. Então, essa carreira vão ser toda assim, toda em aumentos, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei eles aqui, agora eu vou laçar o fio e vou aqui fazer o último ponto alto aqui, que eu fiz aqui, iniciei com 3 correntinhas, certo? Agora eu vou completar este ponto alto aqui, que é aí a carreiras, né, de aumento. Eu vou fazer aqui o último ponto alto, desta forma. E vou fechar aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Eu vou passar o meu fio aqui para trás, vou pegar a laçada que eu iniciei, porque aqui eu vou fazer aqui uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Estamos aí, né, com o miolinho, né, da flor aqui já formado. Agora eu vou cortar esse fio aqui, que eu vou entrar aqui com a outra cor. A tesoura não tá legal. Desta forma, tá bom? Agora eu vou entrar aqui com a cor amarela
Eu vou mostrar para vocês como inicia aí meu ponto. Eu vou aqui iniciar pelo o segundo ponto aqui, eu vou colocar meu fio, segurar ele na peça desta forma, que eu vou iniciar aqui com ponto alto. Aí eu vou fazer aqui uma e duas laçadas. E vou aqui nesse ponto alto aqui e vou subir aqui um ponto alto. Para mim não ter que fazer o nó aqui, eu subo já fazendo um ponto alto, tá bom? Dessa forma. E vou aqui fazer uma, duas, três correntinhas de espaço, vou laçar o fio, pular um ponto, no próximo eu vou fazer aqui um ponto alto. Novamente, uma, duas, três correntes de espaço, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, toda a minha volta vai ser assim, eu vou fazer três correntinhas de espaço, pular um ponto, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer os meus aqui e já venho desta forma, tá bom? Finalizei aqui toda a minha volta, vai ficando assim, eu fiquei aí com 16 espaços aí, tá bom? Fiz aqui três correntinhas e fecho essa carreira no ponto alto aqui que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. Desta forma. E vou caminhar aqui pro espaço dessas três correntinhas aqui com ponto baixíssimo. Desta forma. E vou subir aqui uma, duas e três correntinhas. E dentro desse espaço, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Eu vou fazer aqui um leque com três pontos altos, três correntinhas de espaço, uma, duas e três. E novamente, no mesmo espaço aqui, eu faço mais três pontos altos. Desta forma. Fiz aqui um leque e vou fazer aqui uma, duas e três correntes. Vou laçar o fio, pular esse espaço aqui. No próximo, eu vou fazer aqui mais um leque com três pontos altos. Uma, duas e três correntinhas. E no mesmo espaço, mais três pontos altos. Então, essa carreira vão ser dessa maneira, tá bom? Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas de espaço, pular esse espacinho aqui, no próximo, o mais um leque. Então, vou fazer toda a minha volta assim, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já venho. Finalizei aqui toda a volta, vai ficando assim, tá bom? Aí, eu fiz aqui três correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou caminhar aqui pro segundo ponto com ponto baixíssimo, pro terceiro ponto, e aqui dentro desse espaço do leque também. E vou subir aqui três correntinhas, uma, duas e três. E vou fazer aqui novamente um leque. Eu vou fazer aqui leque sobre leque. No espaço do leque aí, eu vou novamente fazer um leque com três pontos altos, uma, duas, três correntinhas de espaço.
e no mesmo lugar mais 3 pontos altos. Desta forma, eu fiz aqui leque sobre leque. E vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Eu troquei de agulha porque a outra minha não tá muito legal, tá soltando o cabo, tá bom? Mas é a mesma numeração 4. E vou novamente aqui no leque fazer mais um leque. Que eu vou fazer agora carreiras de leque novamente, mas só que é leque sobre leque. Com 4 correntes aí de espaço. 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Com 1, 2, 3, 4 correntinhas de espaço. E vou aqui novamente no leque aqui e faço mais um leque. Então, toda a minha carreira vai ser assim. Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui a carreira. Aí, eu fiz aqui 4 correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. Vou novamente caminhar para o segundo ponto com ponto baixíssimo. O terceiro ponto e dentro aqui do espaço do leque também com ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas, que deu a vez aí do meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. E dentro desse leque aqui, eu vou fazer 8 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu já tenho aqui já 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3, uma correntinha de espaço, 4, uma correntinha de espaço, 5, uma correntinha de espaço, 6, uma correntinha de espaço, 7, uma correntinha de espaço e 8. Então, eu fiz aqui 8 pontos altos separado por uma correntinha dentro do espaço aí do leque, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4 correntinhas. E vou novamente pro próximo espaço do leque fazer aí as repetições de 8 pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou novamente aqui fazer os 8 pontos altos. Já adiantei aqui, desta forma, eu fiz aqui no espaço do leque, 8 pontos altos separados por uma corrente. Faço aqui 4 correntinhas, inicio aí no próximo leque os 8 pontos altos separados por uma correntinha. E faço 1, 2, 3 e 4, laço o fio e inicio aqui os próximos, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta assim. Finalizei aqui toda a volta, fiz aqui 4 correntinhas e vou fechar ela aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo, dessa forma. E aqui eu já posso tá cortando aí o meu fio, vou fazer aqui uma correntinha e já posso ir tá cortando o fio. Eu vou entrar aqui com a outra cor, tá bom? Eu vou novamente aqui entrar com a cor cru
Eu vou aqui no espaço de uma correntinha aqui, ó, iniciar a próxima carreira. Eu vou segurar meu fio aqui na peça, eu vou fazer aqui duas laçadas, uma, duas, iniciando aí, né, com o ponto alto. Eu vou vir aqui no espaço de uma correntinha e subir aqui um ponto alto. Desta forma, então, eu já tenho aqui um ponto alto. E vou fazer aqui mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Desta forma, no mesmo espaço, eu fiz então 3 pontos altos e vou aqui pro próximo espaço de uma correntinha e faço mais 3 pontos altos. Então, em todos os espaços aí, eu vou fazer 3 pontos altos. Sem correntinhas, eu vou laço o fio, já vou pro próximo espaço e faço 3 pontos altos. Vou pro próximo mais 3 pontos altos. Três pontos altos. Então, vou ficar aí, todos eles com 3 pontos altos. Todos os espaços de uma correntinha. Vou fazer aqui o último. Desta forma. Então, em todos os espaços aí, eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou aqui fazer um ponto duplo aqui, nessas correntinhas aqui. Eu tenho essa e essa daqui. Eu vou laçar o fio uma vez e duas vezes. E vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui embaixo, e vou fazer aqui um ponto alto duplo. E vou alongar o fio aqui mais folgadinho, tá bom? E vou laçar o fio aqui uma vez, duas vezes e fecho ele aqui. Então, fiz aqui um ponto alto duplo. Novamente, laçar o fio duas vezes. Eu vou fazer aqui dois pontos alto duplo. E venho aqui, dou uma alongada no fio e laço uma vez, duas vezes e fecho. Dessa forma, então, fiz aqui dois pontos alto duplo. Vou laço o meu fio e vou aqui pro próximo espaço aqui, ó, que nós estávamos fazendo o anterior e continuo aí fazendo 3 pontos altos nos espaços aí de uma correntinha. Desta forma, tá bom? Já adiantei essa carreirinha aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer em todos eles desta maneira. Eu vou laçar o fio aqui uma vez, duas vezes, vou vir aqui embaixo, ó, nessas últimas correntinhas aqui, e vou fazer aqui o ponto duplo. Alongo bem o fio aqui, então eu subo aqui, laço aqui uma vez,
2 vezes e fecho eles aqui, desta forma. Novamente, eu laço aqui 1, 2 vezes, volto lá novamente, e laço 1 vez, 2, fecho eles desta forma. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer em todos eles, tá bom? Eu vou laçar o fio e vir nos espaços aqui de uma correntinha que eu fiz sobre o leque, 3 pontos altos. E toda a minha volta vai ser assim. Eu vou fazer elas aqui e já venho, tá bom? E vocês fazem desta forma aqui. Finalizei aqui a minha flor, vai ficando desta forma aqui. Agora, eu fechei elas aqui no ponto alto que eu iniciei a carreira, conforme eu mostrei para vocês. E vou aqui para esse próximo ponto aqui. Eu vou pegar essa laçada que eu finalizei, jogar ela para trás. Vou fazer aqui uma correntinha que eu já posso cortar o meu fio. Agora eu vou entrar aqui novamente com a cor cru. Eu vou contar aqui, eu tenho aqui 3 pontos altos. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. No 9º ponto alto, eu vou iniciar aqui a próxima carreira. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou puxar o fio lá de trás, eu vou fazer aqui uma correntinha para dar a vez aí do meu primeiro ponto baixo. E vou pro próximo ponto e fazer aqui mais um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos, um para cada ponto de baixo. Já tenho aqui 3, 4 e 5. Fiz aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou laçar o fio 1, 2 e 3 vezes. E vou vir aqui, ó, no meio desse ponto duplo aqui que eu fiz e vou subir aqui um ponto triplo. Eu vou laçar o fio, puxar aqui 2 vezes, mais 2 vezes e mais 3 vezes. E aqui eu fecho eles. Desta forma, então, eu fiz aqui um ponto triplo. E novamente, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. E venho aqui, ó, e conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, eu faço um ponto baixo. E continuo fazendo 5 pontos baixos. Já tenho 2, 3, 4 e 5. Dessa forma. E vou continuar fazendo 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Eu vou novamente fazer aí o ponto triplo. Vou dar 3 laçadas na agulha, desta forma. E vou vir aqui no meio desse ponto duplo aqui que eu fiz e vou subir aqui um ponto triplo. Laço 2 vezes, 3 e aqui eu fecho ele. Desta forma. E continuo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E conto aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, eu faço um ponto baixo. E continuo fazendo aí
5 pontos baixos, um para cada ponto de base. Já deu 3, 4 e 5. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta, tá bom? Desta forma, eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui toda a volta, vai ficando assim, tá bom? Agora, eu vou fechar essa carreira aqui na correntinha que eu iniciei aqui com ponto baixo. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, 2 e 3 correntinhas. E eu tenho aqui aqueles 5 pontos baixos. Eu vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto. Dessa forma. E aqui eu vou fazer aqui um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, eu fiz aqui um ponto alto, 2, e no terceiro ponto eu fiz aqui o aumento. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos, um para cada ponto alto, ponto baixo de base aqui que sobrou. Dessa forma, nos 5 pontos baixos aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. No meio deles aí, eu fiz o aumento. E vou aqui nas correntinhas fazer um ponto alto em todas elas. Que eu tenho aqui 5 correntinhas. Então, eu já tenho aqui 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Aqui nesse ponto triplo aqui eu vou fazer um ponto alto sobre ele também. Dessa forma. E vou continuar aí nas correntinhas, né, fazendo aí um ponto alto em todas elas. Tenho aqui novamente 5 correntes. Fazer aqui a última. Cheguei aqui novamente nos 5 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto alto aqui no primeiro ponto baixo, no segundo mais um ponto alto. E aqui no terceiro eu faço 2 pontos altos, que é aí o aumento. Eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma. E continuo fazendo aqui os 2 pontos baixos. Ponto alto, um para cada ponto baixo aí que me restou. Desta forma. Então, vou fazer assim por toda a minha volta, tá bom? Carreiras aí de pontos altos. Nos 5 pontos baixos aqui, no meio dele aí, eu vou fazer aumentos. Eu vou fazer a minha volta aqui e já venho. Finalizei aqui toda a minha volta, vai ficando desta forma aqui, tá bom? Agora, eu fechei ela aqui na terceira correntinha, a carreira. E eu tenho aqui aqueles 5 pontos baixos aqui da carreira anterior. Eu tenho aqui aqueles 2 aumentos aqui, e neles eu novamente vou fazer aqui aumentos. Eu vou subir aqui uma, 2 e 3 correntinhas, e vou pro próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Desta forma. E eu tenho aqui aqueles 2 aumentos, então vou fazer
2 pontos altos nesse primeiro aumento, no mesmo ponto de base, e no segundo aumento aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, esse ponto eu faço aqui mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base, fazendo aí, né, aumentos. Desta forma, no primeiro ponto eu fiz 2 pontos altos e no próximo ponto de aumento eu vou fazer novamente mais 2 pontos altos. Então, vou ficar aqui com 2 aumentos, desta forma. Antes eu tinha 2, agora eu vou ter aqui, fiz aqui 2 aumentos, tenho 4 pontos, tá bom? E vou continuar aí fazendo ponto alto para cada ponto alto de base até no próximo aumento. Então, essa carreira vão ser carreiras de pontos altos. Já adiantei aqui, como eu falei para vocês, né? Eu fiz aqui aumentos aqui neste aumento da carreira anterior, fazendo aí 2 aumentos, né, ficando com 4 pontos. Aí eu continuei fazendo aqui ponto alto para cada ponto alto de base e novamente aqui eu estou no aumento. Eu vou no primeiro aumento eu faço aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma, no próximo aumento aqui mais 2 pontos altos. Desta forma, e continuo aí fazendo os pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer a minha volta aqui e já venho, tá bom? Desta forma. Finalizei aqui toda a volta, conforme eu expliquei para vocês, e vou fechar essa carreira na terceira correntinha aqui que eu iniciei a carreira anterior com ponto baixíssimo, desta forma. E aqui eu já posso tá cortando meu fio, vou atravessar a agulha aqui pro outro ponto, eu vou pegar aqui a laçada e voltar para trás aqui, fazer uma correntinha. E aqui eu já posso estar cortando o meu fio, já cortei ele aqui, tá bom? E vai ficando desta forma aqui. Só que eu preciso agora de 2 peças igual a essa, para formar aí, né, o tapete. Aí eu já tenho essa aqui já pronta, tá bom? Que agora nós vamos aqui fazer as emendas, né, para criar aí, continuar aí fazendo o tapete. Essa peça que eu fiz igualzinha a essa, o mesmo ponto, as mesmas quantidades de ponto. E aqui eu vou fazer aqui as emendas. E vou também precisar de 2 triângulos como este daqui, para poder fazer aqui a emenda também, para o tapete aí, né, ficar certinho. Eu vou explicar para vocês como é que eu fiz esse triângulo, tá bom? Eu vou fazer ele, eu já tenho esse aqui pronto, falta mais um para colocar do outro lado aqui, né, para fazer emenda. Aí eu vou fazer eles aqui, mostrar para vocês como eu faço, para nós estar fazendo aí a emenda. Então, eu vou iniciar aqui o triângulo fazendo o anel mágico, mas você pode estar fazendo aí 5 correntinhas, criando aí uma argolinha, tá bom? Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que deu a vez no meu primeiro ponto alto e mais uma correntinha de espaço. E dentro dessa argola eu vou fazer aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de espaço e novamente mais 2 pontos altos. 1
e 2. Desta forma, eu fiz aqui uma correntinha, 3 correntinhas, né, que deu a vez do meu primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço, 2 ponto alto, uma correntinha e 2 ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou novamente dentro aqui do anel mágico fazer mais 2 ponto alto. Vou puxar aqui o anel mágico de espaço. E 2 ponto alto novamente. Vou novamente fazer aqui uma correntinha e mais 2 ponto alto. Desta forma, uma correntinha e novamente mais um ponto alto. Então, vocês percebem que tudo que eu fiz desse lado, eu fiz deste lado aqui, tá bom? Dessa forma. E agora, eu vou aqui apertar aqui meu anel mágico. Dessa forma. Aí, já tá dando aí, né, a forma no triângulo. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3... e 4 correntinhas, que uma é para dar espaço, tá bom? 3 é um ponto alto e uma para dar espaço. E nesse espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Desta forma. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha de espaço e no mesmo lugar mais um ponto alto. Desta forma. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir aqui no espaço de 3 correntinhas, eu vou fazer aqui 3 ponto alto, 1, 2 e 3. Desta forma, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo espaço aqui eu vou fazer mais 3 ponto alto. Desta forma. E vou laçar o fio, vou vir pro espaço aqui, ó, e fazer tudo o que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Eu vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha de espaço, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Desta forma. E vou aqui, laçar o fio e vir no último espacinho aqui fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente de espaço, e vou vir aqui, ó, no pezinho da correntinha aqui, na última correntinha, subir aqui um ponto alto. Dessa forma, eu já estou dando aí, né, forma aí ao triângulo, e vou novamente subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez aí do primeiro ponto alto e mais uma. Vou virar o trabalho, viro aqui o trabalho, e no espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, no espaço aqui de 2 correntinhas aqui, fazer 4 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2
3 e 4, desta forma. E vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, no espaço de 3 correntinhas e fazer aqui 3 ponto alto. Fazer aqui um leque novamente, né? Leque sobre leque. 3 ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo espaço, mais 3 ponto alto. Dois e 3, desta forma. E vou laçar o fio, vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas e fazer 4 ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio novamente, venho aqui no último espacinho aqui de uma correntinha e faço 3 ponto alto. 2 e 3. Faço aqui uma correntinha e venho aqui novamente na terceira correntinha aqui no pezinho dela e faço um ponto alto. Desta forma. E vai ficando assim, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui pontos baixos em toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha. Nesse ponto alto aqui, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. No ponto alto que estava deitado aqui, eu fiz 3 pontos baixos e vou pro próximo aqui fazer mais 2. No próximo ponto, mais 2 pontos baixos. Agora aqui, novamente, mais 2 pontos baixos. Desta forma, e dentro aqui do meu anel mágico, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Desta forma. No próximo ponto alto que eu vou fazer mais 2 pontos baixos, como eu fiz do outro lado. No próximo, mais 2 pontos baixos. Dessa forma, e no último aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, conforme eu fiz do outro lado, tá bom? 2 e 3. Então, eu fiz aqui pontos baixos aí. Agora, eu vou fazer pontos baixos aqui nas laterais, tá bom? Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. Ainda nesse mesmo espaço aqui, eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, eu vou fazer pontos baixos aqui em cada ponto de base aqui. Vou fazer aqui no primeiro ponto alto, no segundo, e vou fazer até lá nas três correntinhas que eu tenho aqui, tá bom? Vou continuar fazendo aí pontos baixos em todos os pontos aqui. Um ponto baixo para cada ponto. Cheguei aqui nas 3 correntinhas, agora dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. Desta forma, aí eu faço 1, 2, 3 correntinhas, e no mesmo espaço, novamente, mais 2 pontos baixos.
Um e dois, dessa forma. E vou continuar aí fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, como eu fiz do outro lado, tá bom? Fiz aqui todos eles e cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Como eu fiz aqui do outro lado, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço aqui, dessa forma, e duas correntinhas, e vou fechar a carreira aqui no primeiro ponto baixo aqui, que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Estou aí, né, com mais um triângulo finalizado. Já amarrei o meu fio aqui, então estou aqui com mais um triângulo aí finalizado. Já temos aqui 2 triângulos, eles têm que ficarem do mesmo tamanho, para nossa peça aí não ficar torta, tá bom? Agora eu vou virar aqui a peça do lado avesso para nós estar realizando aí a emenda neles aí, tá bom? Já virei aqui minhas flores aqui do lado avesso, tá bom? Que eu vou realizar aqui agora as emendas. Então, eu vou medir o barbante aqui, mais ou menos aí o tamanho que eu preciso, tá bom? Eu vou começar aqui pelo meio das flores, né? Eu vou medir aqui uma, duas, mais ou menos 3 vezes aí, tá bom? E aqui também no triângulo. Eu mido aqui 3 vezes, calculando aí mais ou menos a quantidade de fio que eu poderia gastar aqui. Desta forma. Aí, eu vou aqui agora realizar a emenda. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, o fio. Desta forma. E agora eu vou começar a trabalhar, começando daqui, tá bom? Eu tenho aqui aqueles 2 aumentos aqui. Eu vou começar a trabalhar neste aumento aqui, então, vou pegar aqui, ó, a primeira argolinha que está do lado avesso da peça. Opa, peraí. Aqui tem 2 aumentos, eu vou pegar esse daqui, ó. Esse aumento aqui, eu tenho aqui este primeiro e o segundo. Eu vou pegar neste ponto alto aqui do primeiro aumento, a argolinha, só a argolinha do lado avesso. E do outro lado aqui também eu tenho aqueles 2 aumentos aqui, ó. Eu tenho este e este. Eu vou pegar esse daqui para ficar igualzinho. Vou pegar a laçada que tá por cima aqui dele, ó. Tá bom? Eu tenho aqui o primeiro aumento, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, desta forma. E aqui eu vou realizar as emendas. Eu vou passando com fio, desta forma. Vou deixar aqui umas sobrinhas de fio para fazer aí o arremate. E novamente, eu vou vir aqui, ó, pegar as próximas, deixa eu chegar aqui mais perto, pegar aqui as próximas laçadinhas. Só a laçada que está por cima do lado avesso, desta forma aqui, ó. E vou realizando aí as emendas. Novamente, eu volto aqui pro próximo ponto. Tô pegando só a primeira, uma laçadinha que fica do lado avesso da peça. Nós temos aí 2 laçadas, né? E vou puxando elas aqui e realizando aí as emendas. Desta forma. Vou aqui pro próximo ponto, ponto com ponto.
Não sei se tá dando aí para vocês verem direitinho, mas dá para vocês perceberem, né? Desta forma. Venho aqui no próximo ponto, que tenho aqui logo adiante, ó. Vocês estão percebendo aqui os pontinhos, né? E é dessa forma que eu vou fazer até no final aí. E dessa forma. Vou vir aqui pro próximo. Pego uma laçada de um lado, a laçada de um outro. E vou fazer até no próximo aumento aqui, que nós temos um aumento aqui, e no próximo aqui eu fecho eles. Na hora que eu tiver aqui, eu volto com você. Chegando aqui nas emendas novamente, eu tenho aqui aqueles 2 pontos altos aqui, né, das emendas. Eu vou finalizar a emenda aqui no terceiro ponto alto. Lá eu iniciei no segundo ponto da emenda para dentro. E aqui eu vou finalizar no terceiro ponto da emenda para fora, tá bom? Tem aqui 1, 2, 3 pontos altos. E é aqui que eu vou finalizar a carreira, nesse segundo ponto aqui. Eu vou marcar aqui para mim não me perder, tá bom? E desse outro lado aqui, a mesma coisa. Eu tenho aqui, né, os 2 aumentos aqui, eu vou finalizar eles aqui juntinho, para minha peça não ficar torta. Aí, eu vou aqui, pegando aqui ponto com ponto, aquele mesmo processo, desta forma. Vou aqui pro próximo, venho aqui no ponto aqui que eu marquei, fecho eles aí, desta maneira. E vou entrar aqui com o triângulo, que eu preciso aqui emendar essa parte aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui a agulha agora, eu tenho aqui 3 correntinhas. Eu vou colocar a agulha aqui na laçada do lado avesso, o triângulo aqui também tá do lado avesso. E vou colocar no próximo laçadinhas aqui, que é o último ponto aqui do aumento, tá bom? Eu vou emendar eles aí também dessa forma. Desse jeito. E vou aqui no próximo ponto alto aqui, eu pegar só a laçada do lado avesso, que nós temos aí 2 laçadas, e vou pegar aqui do triângulo. E vou continuar aí fazendo as emendas, tá bom? Desta. Eu vou aqui novamente pegar a laçada aqui do triângulo, a primeira laçada, que nós temos aqui 2 laçadinhas, né? Nós vamos pegar aqui, tá do lado avesso da peça. Do outro lado aqui também, ó, sempre certinho aí, pra não ficar torta a peça. Desta forma. Eu volto lá, pega a próxima, dessa forma aqui, e vou fazendo aí as emendas. E vou fazer até no último ponto do triângulo. Até aqui no último ponto. Finalizei aqui até no penúltimo ponto da emenda aqui do triângulo. Agora aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas. Você lembra que nós fizemos aqui para virar no triângulo, né? Eu vou pegar na segunda corrente, a laçada que fica do lado avesso da peça e fechar ele aqui no próximo ponto, finalizando aí a emenda, tá bom? Desta forma. E fica aí finalizada essa parte aqui da emenda. Agora, se você, é só cortar aqui o fio, né, fazer o arremate e fazer aqui a próxima emenda. Eu já cortei o meu fio aqui, que nós já terminamos aqui essa parte. Agora, eu vou emendar a outra parte do triângulo na peça, tá bom? Eu vou começar aqui pelo meio aqui.
eu vou colocar a agulha nessa laçada, essa última laçada que nós fizemos esta emenda aqui. Por quê? É para não ficar aqui um buraco, tá bom? Se eu for iniciar aqui já no próximo ponto aqui, eu vou ficar com um buraquinho aqui, então eu não quero que isso aconteça. Eu vou iniciar fazendo aqui, pegando a laçada que eu finalizei e a próxima que eu iniciei é essa parte aqui da emenda aqui do triângulo e vou colocar a minha agulha aqui iniciando por aqui, tá bom? Para não ficar aí um buraco. Desta forma. Agora, aqui no triângulo, eu tenho aquelas 3 correntinhas que nós iniciamos aqui para emendar na primeira correntinha. Eu tenho aqui a segunda. Eu vou colocar agora no próximo ponto dessa parte aqui, sempre a primeira laçada do lado avesso da peça, dessa forma. Aí, ó, vocês percebem que não vai ficar lá o furinho no meio, tá bom? E vou vir aqui para a próxima laçada, ponto com ponto, vou pegar aqui a terceira laçadinha da correntinha aqui do triângulo. E vou fazer aí o mesmo processo das emendas, tá bom? Olha lá, ó, vocês percebem que não vai ficar o furinho aqui no meio. E vou dar aí continuidade aos pontos. Vocês percebem que fica aqui, ó, ponto com ponto. Eu vou pegando elas aqui e continuando aí as emendas, tá bom? Lá, vocês percebem que o ponto fica certinho. Eu vou fazer até aqui no final aqui das correntinhas do triângulo e volto. Estou aqui no penúltimo ponto. Agora, eu vou pegar aqui a laçada do próximo ponto e a laçada da correntinha, aqui que eu tenho 2 correntinhas aqui no triângulo. E é na primeira correntinha que eu vou pegar a laçada aí. Aqui, finalizamos aqui a emenda, tá bom? Vai ficando dessa forma aqui. E aqui eu já posso cortar o meu fio, encontrar com esse daqui e fazer aqui os arremates. Agora, essa outra parte do triângulo aqui, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Eu vou colocar aqui a agulha, eu vou aconselho vocês de começar por aqui, para vocês não se perderem aí a quantidade de ponto, tá bom? Mas vocês podem também estar iniciando aqui, mas aí vocês têm que contar as quantidades de ponto para dar certinho. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, nas 2 laçadas dos pontos que eu iniciei aqui essa emenda, portanto, o arremate tá nelas aqui, tá bom? Eu travesso a agulha para cá, desta forma, e vou aqui na ponta aqui do triângulo e pego aqui a terceira correntinha. Sempre a correntinha de cima, né, que tá do lado avesso da peça, desta forma. Que assim não vai ficar aqui o buraquinho, conforme eu falei pra vocês, deste lado aqui, tá bom? Desta forma. E agora, nós vamos aqui fazer, né, a emenda. Eu vou aqui pegar a próxima laçada da correntinha aqui, ó. Vou vir aqui no próximo, aqui, fazendo o encontro de pontos, né? Tem que ser ponto com ponto, senão a peça entorta, desta forma. Eu vou aqui pegar o próximo. O próximo que tá aqui do outro lado. Desta forma, e vou continuando aí para vocês verem, ó, que os pontos tá tudo na direção, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei, então, aqui as emendas, aí ficando dessa forma aqui, eu fiz aí todos os arremates, né? E eu vou mostrar para vocês como que ficou do lado direito, tá bom? Do lado direito da peça, ficou desta forma aqui, bem feito aí as emendas, tá bom?
tudo certinho. Agora nós vamos iniciar aí, né, as próximas carreiras, que a base aqui do tapete oval já está finalizada. Então, vamos aí dar início aí, preparar, né, para poder fazer aí o bico de acabamento. Com a base do tapete aqui já finalizado, agora eu vou entrar aqui com a cor cru novamente. Eu vou começar aqui qualquer lugar, tá bom? Eu vou iniciar aqui já com um ponto alto. Eu vou fazer aqui 2 laçadas na agulha. E vou subir aqui um ponto alto. Desta forma. E vou agora fazer aqui só carreiras de ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no triângulo, nos pontos baixos do triângulo, eu vou também fazer pontos altos. Desta forma, essa carreira vão ser só de pontos altos. Chegando aqui no triângulo, eu vou fazer aqui um ponto alto no meio da emenda deles aí, tá bom? Eu faço aqui um ponto alto e vou aqui pro próximo ponto baixo e faço mais um ponto alto. E continuo aí fazendo os pontos altos nos pontos baixos. Desta forma, tá bom? Eu vou continuar aí fazendo as carreiras de pontos altos. E aqui, novamente, também eu faço aqui um ponto alto. Finalizei aqui toda a volta, conforme eu expliquei para vocês. Agora, eu vou fechar aqui no ponto alto que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. Desta forma, eu vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas. E vou fazer agora 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dessa forma, eu fiz aqui 7 pontos altos e vou fazer aqui 2 correntinhas de espaço e vou pular aqui 2 pontos. No próximo, eu vou novamente fazer aqui 7 pontos altos. E vou fazer por toda a minha volta, assim, os grupinhos de 7 pontos altos com 2 correntinhas de espaço, pulando aí 2 pontos altos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho aqui 7 pontos altos, vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos de base, no próximo, fazer aí os grupinhos de 7 pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui toda a minha volta, tá bom? Se você aí precisou de fazer aí aumentos na carreira anterior, se não der aqui os pontos, é só você fazer aqui uma adaptação, que não vai dar problema nenhum aí na sua peça, tá bom? Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, vou pular aqui 2 pontos altos e vou fechar aqui na terceira correntinha aqui, que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui pro segundo ponto com ponto baixíssimo, desta forma. E vou fazer aqui 1, 2
e 3 correntinhas. Agora, nesses 7 pontos altos aqui, eu vou fazer 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou ficar com o primeiro e o último ponto aqui sem trabalhar, tá bom? Eu já fiz aqui 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Fiz aqui 5 pontos altos, desta forma, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou laçar o fio e vou vir aqui no intervalo de 2 correntinhas e fazer aqui um V. Eu vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, e vou aqui pro mesmo espaço fazer mais um ponto alto, desta forma. E vou fazer aqui uma correntinha, e vou novamente aqui para os 7 pontos altos aqui, eu vou pular o primeiro ponto, no segundo, eu vou fazer aqui novamente os 5 pontos altos aqui. 2, 3, 4 e 5. Desta forma, tá bom? Eu vou fazer aqui uma correntinha e novamente eu vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas, subir aqui um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, e no mesmo ponto eu subo aqui mais um ponto alto, criando aí um V. Uma correntinha, e vou aqui pular um ponto e iniciar aí os próximos 5 pontos altos. Então, essa carreira vai ser desta forma, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui toda a volta, conforme eu falei para vocês, e fiz aqui uma correntinha e prendi aqui no primeiro correntinha com ponto baixíssimo. E vou novamente caminhar aqui pro segundo ponto, que eu estou pulando aí um ponto de base, e vou subir aqui 1, 2 e 3 correntinhas. E nesses 5 pontos altos aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Desta forma. Antes eu tinha 5, agora eu vou ficar com 3 pontos. Eu vou ficar com o primeiro e o último ponto aqui sem fazer. E vou fazer aqui uma correntinha. E vou agora no espaço aqui do V e vou fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Desta forma, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou pular aqui esse ponto alto. No próximo, eu vou novamente aqui fazer os 3 pontos altos, um para cada ponto de base, nos 5 pontos altos aqui à frente. Uma correntinha de espaço e continuo aí fazendo os próximos. Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui toda a volta. Eu tive que colocar aqui 5 pontos altos ao invés de 4 que eu falei para vocês de início, tá bom? E continuei aí fazendo com uma correntinha de espaço. Fiz aqui uma correntinha, fechei aqui na terceira correntinha e vou caminhar aqui para o segundo ponto com ponto baixíssimo. Eu vou aqui iniciar aí a última carreira do bico de acabamento, tá bom? Eu vou fazer aqui uma correntinha, desta forma, vou laçar o fio, vou vir aqui por esses 5 pontos altos aqui. No primeiro ponto alto, eu vou subir aqui um ponto alto, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou voltar aqui nas 2 laçadas aqui do pezinho aqui do ponto alto e fazer aqui um picô.
desta forma. Eu vou laçar o fio, vir pro próximo ponto alto e fazer aqui mais um ponto alto com o picô. Fiz aqui um ponto alto, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui e fazer mais um picô. Vou laçar o fio, vim aqui pro próximo, por terceiro ponto alto. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui e fazer um picô. Eu vou fazer dessa forma nos 5 pontos altos aí, tá bom? Desta forma, eu já fiz aqui o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, e vou fazer aqui o último ponto alto, que é aí o quinto ponto. Desta forma, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, eu vou voltar aqui nas duas laçadas aqui do ponto alto que eu iniciei, faço aqui, fecho aqui fazendo um picô. E vou fazer aqui uma correntinha, e vou vir aqui, ó, eu tenho aqui aqueles 3 pontos altos, no meio deles aqui eu vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, dessa forma, e iniciar aqui os próximos picô. Vou fazer aqui um ponto alto nos 5 pontos altos aqui, né? E fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou laçar aqui no pé do ponto alto que eu iniciei, fazendo aqui um picô, desta forma. E vai ficando assim, tá bom? Vou fazer todos eles aqui. Já adiantei alguns aqui, vai ficando assim, tá bom? Eu já tenho aqui mais um ponto alto aqui para finalizar. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, venho aqui no pé do ponto alto que eu iniciei e fecho aqui fazendo um picô. Vou fazer aqui uma correntinha e vou aqui nos 3 pontos altos aqui, o ponto do meio, eu fecho com um ponto baixo e uma correntinha e inicio aqui os próximos 5 pontos altos. Desta forma, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já venho. Finalizei aqui toda a volta do bico de acabamento, vai ficando desta forma aqui. Agora eu fiz aqui o último, né, que dos 5 pontos altos aqui com picô, e vou fazer aqui uma correntinha, e vou fechar aqui na correntinha aqui que eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso tá cortando aí o fio. Estamos aqui então com mais uma peça finalizada. Ficou aí, né, tudo certinho aí, as emendas aqui, conforme eu mostrei para vocês. Como eu falei, né, no início do vídeo aí, eu fiz aí com as sobras de fio, né, essa sobrinha aqui de amarelo, e vocês podem tá fazendo aí com outras cores, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal, e beijo, tchau, tchau, até no próximo vídeo.